ZYW 735, canal 262, emissora classe A, Nova Tupã FM 100,3, transmitindo para Tupã e toda a região. 1.300.000 habitantes. Programação local, jornalismo e muita música. Uma empresa Rádio Tupã Limitada, desde 1960, com você. No rádio e internet, radiotupã.com.br. Nova Tupã FM 100,3. Aqui, toca sertanejo. Madepan, madeiras para construções e móveis em geral, informa. Preste atenção, o próximo programa é mais uma atração. A seguir, notícias. Rotativa no ar. Com o prestígio comercial de Unimed, Laboratório Unimed, qualidade e precisão para sua família. Belori, Formosa Express e Eco Termas Parque. Rotativa no ar. Dia 29, missa na Acerte para marcar os 118 anos da imigração japonesa para o Brasil. Morreu José Blanco Mesa, proprietário da Josec. Amanhã, Feira da Saúde para comemorar aniversário do AMI. Asilo dos Velhos realizou festa junina em homenagem aos internos. Conselho de Segurança esteve reunido hoje pela manhã e um dos assuntos foi o canteiro central na Avenida Tamoios. Cobrindo o Oriente e Ocidente, presente nos 5 continentes. Repórteres, buscando a informação, registrando o que se passa pelo mundo. Equipe Jovem, notícia quente, o mundo sem fronteiras, credibilidade e imparcialidade. Audiência garantida. Rotativa no ar. Rotativa no ar. 27 de junho de 2023, uma terça-feira, outono brasileiro, a lua é crescente. 11h57. Apresentação Toninho de Fábio e Ademir André. Participação Márcia de Oliveira, J. Barbosa, Joãozinho 30, Ana Santoni e Ângelo Neto. Operador de rádio Edilson Miné, direção do jornalista Juan Fonseca. Prosemi informa. E temperatura. Ana Santoni. O sistema de alta pressão continua atuando sobre o estado de São Paulo, o que deve manter o tempo estável, com pouca nebulosidade e sem chuvas em Tupã e região. As temperaturas seguem em gradativa elevação e a máxima prevista para hoje é de 28 graus. Termômetro registra agora no 14º andar do edifício cinquentenário, sede da Rádio Nova Tupã, 26 graus. Prosemi, poços artesianos para sítios, chácaras e fazendas, poços de monitoramento, caixas de água e bebedouros. Prosemi resolve definitivamente seu problema de água e agora parcelando também no cartão. Prosemi é água que não acaba mais. Tupã. 11h58. Noticiário local e regional. Feira da Saúde em comemoração ao aniversário do AMI. A feira será amanhã, dia 28, a partir das 8h30. Mariana Manginelli, coordenadora do AMI de Tupã. Esse mês de junho, o AMI completou 13 anos, né, que a gente está em funcionamento, então está fazendo aniversário nesse mês e, como já é tradição do ambulatório, a gente sempre realiza uma feira da saúde destinada a toda a população. É claro que com a pandemia a gente não conseguiu fazer nos últimos 3 anos e esse ano a gente está retomando com a 8ª Feira da Saúde aqui no AMI Tupã. Então a feira vai ser aqui na Tapuias, ao lado do AMI mesmo, em frente ao estacionamento lateral do AMI, e a gente vai contar com algumas atividades que qualquer pessoa pode estar vindo para participar dessa feira.
Nessa feira a gente vai ter aí a barraca da hipertensão, né? Então a gente vai estar fazendo a aferição da pressão com várias orientações. Vamos estar com uma equipe multidisciplinar, fazendo algumas dinâmicas, algumas atividades relacionadas à hipertensão. A gente vai estar falando um pouco em questão do tabagismo. Então o AME hoje conta com um grupo de tabagismo para quem quer cessar o fumo, parar de fumar, né? Que já tem aí seus problemas cardiológicos, ou quer prevenir isso parando de fumar. Então a gente vai ter também toda uma atividade e a pessoa também vai poder estar se inscrevendo para estar participando do grupo de tabagismo. Fora isso, a gente vai ter a barraca Mulheres de Peito, com orientações relacionadas ao câncer de mama, né? A gente sabe da importância de falar sobre o câncer de mama, sobre o exame de mamografia, né? Sobre todos os riscos. Então a gente vai ter também aí uma equipe direcionada. E a gente hoje, o AME, nossa maior oferta hoje em consultas é na área da oftalmologia, né? Então a gente vai ter dentro da oftalmologia uma barraca que chama Ame Seus Olhos, né? E nessa barraca a gente vai estar fazendo algumas orientações a respeito da saúde ocular e vamos estar fazendo o exame de fundo de olho. O que é o exame de fundo de olho, né? Para todo mundo entender que não é aquele exame para ver grau de lente, tá? É um exame que você vai fazer de fundo de olho para saber, principalmente pacientes diabéticos que correm o risco de ter uma retinopatia diabética. Então esse exame vai ver se o seu fundo de olho está normal, se você tem algum problema de retina. E se caso você apresentar alguma alteração nesse exame, a gente vai agendar uma consulta com o médico da retina aqui no ambulatório. Então é importantíssimo para as pessoas que tenham aí algo na visão, que acham que não está normal, que não estou vendo algo que realmente foge do comum, vem que a gente vai conversar, vai orientar, vai falar um pouco sobre as doenças dos olhos, catarata, retina, e ainda vai fazer o exame para ver se tem algum problema na retina. Então repete, a Feira da Saúde é nessa quarta-feira, de que hora a hora? Começa, então, amanhã, tá? Dia 28/6, na lateral do AME, início às 8h30 da manhã e finaliza às 15h30 da tarde. Não paramos para horário de almoço, então às vezes, estou trabalhando, no horário do almoço, dá uma passadinha aqui rapidinho, vem ver a feira. Realmente não precisa ser paciente do AME, qualquer pessoa está convidada, né? Vai ser um privilégio para a gente receber a população nesse dia. Fazer um exame básico, né? Ver como que está a saúde da pessoa, né? Com certeza. Além dessas que eu citei, vão ter várias outras atividades que a gente vai estar conversando nesse dia. A gente vai ter ali também uma apresentação, a gente vai ter algumas surpresas aí no decorrer do dia e ainda tem alguns brindes que a gente vai estar fazendo, né? Aí falando um pouco sobre o reaproveitamento de alguns materiais recicláveis que foram feitos pelos funcionários do AME e que a gente vai estar aí também oferecendo e sorteando para quem estiver nessa feira. 12h02. Estamos apresentando Rotativa no Ar. No programa Rotativa no Ar, nós vamos falar com o Roberto Kawasaki. Enquanto presidente de honra da A7 e também presidente da Liga da Alta Paulista das Associações Culturais Nipo-Brasileira. E, Roberto, nós tivemos aí no último dia 18 de junho 118 anos da imigração japonesa para o Brasil. E ainda há que se comemorar e está sendo feita a programação visando lembrar esses 118 anos. Boa tarde. Boa tarde, Toninho, ouvintes da Rádio Tupã, em especial da Rotativa. Programa que sempre a gente fica muito satisfeito de ver, porque é um programa de audiência extraordinária e a população, de uma forma geral, se informa por este veículo de comunicação. Parabéns, Toninho, antes de mais nada, né, por esse trabalho que você tem feito ao longo de tantos anos. De fato, no dia 18 de junho agora, nós comemoramos os 118 anos da imigração japonesa para o Brasil e nós, da CERT, cada entidade está programando e já programou a realização de uma missa, né? E nós faremos no dia 29, feriado, às 9 horas da manhã no Caican,
E aproveito para convidar a todos, não precisa ser necessariamente descendente nipo-brasileiro, mas nós fazemos uma missa em homenagem, em gratidão, em agradecimento aos imigrantes, nossos pais, avós, bisavós já falecidos. E dentro da cultura japonesa é algo importante esse reconhecimento do trabalho dos aposentados, ou da cultura asiática, por assim, oriental. Sem dúvida, Toninho, um dos pilares da nossa cultura, obviamente, é a língua japonesa, tanto que nós mantemos a escola de língua japonesa, mas é fundamental alguns princípios, né? E esses princípios nós temos alguns pilares, e entre eles é o respeito às tradições, a gratidão aos nossos pais, avós, bisavós, aos nossos antepassados, e o respeito aos mais velhos. Então isso a gente procura cultivar, e essa missa ela visa exatamente nós louvarmos essas atitudes, mas também transmitirmos para as novas gerações a necessidade de nós continuarmos com esse respeito, com essa tradição em relação aos nossos pais e a gratidão que nós temos com eles. É uma missa especial. É uma missa especial. Este ano será feita pela Seichonoye, visando esse agradecimento. Então, às 9 horas da manhã, dia 29, feriado, dia de São Pedro, às 9 horas no Kaikan. Vale a pena ressaltar também a importância do japonês no desenvolvimento não só do Brasil, mas especificamente na nossa região ao longo do tempo. Sem dúvida, ela coincide com a expansão da economia do café no Oeste Paulista. Também isso se inicia, obviamente, com a nossa imigração em 1908, mas lembrando que isso tudo começou um pouco antes, né? Em 1895, portanto, são 128 anos que nós iremos comemorar no dia 5 de novembro, onde foi feito um tratado de amizade Brasil-Japão, de comércio, cultura e navegação, na França, que intermediou, na medida em que os dois países não tinham nenhum tipo de intercâmbio, os dois ministros das relações exteriores do Brasil e do Japão assinaram esse tratado na França, que possibilitou depois o início da imigração japonesa para o Brasil. Obviamente, em função até de uma guerra, né, Toninho? Aproveitando que a Rússia está sempre envolvida em guerra, em 1906 nós tivemos a guerra entre a Rússia e o Japão. E em função das dificuldades criadas e tendo em vista já o tratado de amizade que estava assinado, o governo do Japão estimulou a que japoneses viessem para o Brasil, e o Brasil estava necessitando de mão de obra assalariada para a nossa cultura do café, e coincide exatamente com a nossa região oeste do estado de São Paulo. Como nós havíamos conversado há pouco, pela região noroeste, depois a Paulista e depois a Sorocabana, depois para o norte do Paraná. Agora são 12 horas e 8 minutos. Estamos apresentando Rotativa no Ar. Está sendo velado no Memorial São Vicente, no Memorial lá na Santa Casa de Misericórdia Tupã, José Blanco Meza. José Blanco Meza, proprietário da José, que é aqui em Tupã, e sepultamento marcado para logo mais às 5 horas da tarde. Vamos reportar-nos aqui no programa Rotativa no Ar a uma moção então apresentada pelo vereador Alício José de Faria, o Índio, em 2004, moção 131/2004. Uma moção de congratulações à empresa, uma indústria, que foi fundada aqui em Tupã em 10 de outubro de 1986. Uma empresa que produz a linha completa para a serralheria, dentre outros produtos de metalúrgica. Em 2004, a empresa já tinha quase 18 anos aqui em Tupã. Foi fundada, como dissemos, em 1987. Emprega mais de centenas de funcionários diretos, além de indiretos. A empresa foi fundada pelo José Blanco Meza, cujo velório está acontecendo hoje, e o irmão Cecílio Meza Blanco.
E desde então até hoje tem gerado emprego e renda para o nosso município, trazendo uma série de benefícios para a nossa cidade, que vive problemas com a falta de empregos suficientes para atender a demanda. O vereador, naquela oportunidade, agradecia aos dois irmãos, agradecia a Josec pelos investimentos feitos aqui na cidade de Tupã. Dizia que é importante que nós, representantes do povo tupaense, os vereadores no caso, reconheçamos os méritos de quem tem, pois sabemos que em nossa cidade as pequenas e médias empresas sofrem muito com as adversidades para se manter. Essa emenda, essa moção apresentada pelo vereador Alício José de Faria, na época vereador, o índio, é de 2004, portanto, e até hoje a empresa aí está oferecendo emprego e proporcionando renda para centenas de tupaenses. É com pesar que a Nova Tupã noticia o falecimento de José Blanco Meza, proprietário da Josec, cujo sepultamento está marcado para logo mais às 5 horas da tarde. Nova Tupã FM. Doze horas, 11 minutos. Estamos apresentando Rotativa no Ar. O Departamento de Entomologia e Endemias da Secretaria Municipal de Saúde informa que na semana que abrange de 19 a 25 de junho foram confirmados 33 casos de dengue. Do início do ano até segunda-feira foram notificados 5.120 casos suspeitos, sendo 2.713 positivos. Atualmente, Tupã tem 5 óbitos suspeitos de dengue sob investigação, aguardando resultados do Instituto Adolfo Lutz. Os principais sintomas da dengue são febre alta acima de 38,5 graus, dores musculares intensas, dor ao movimentar os olhos, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas no corpo. Caso o munícipe apresente febre e mais um desses sintomas, é recomendada a ida à unidade de saúde a qual o morador pertence. Ainda um detalhe: na Santa Casa de Misericórdia Tupã, há 5 pacientes internados com dengue. 12 horas, 12 minutos. Estamos apresentando Rotativa no Ar. Chegou a hora de testar e comprovar que na Volks o seu dinheiro vale mais. Vá até uma concessionária e aproveite as ofertas e condições imperdíveis para este mês. Delore Tupã, Rua Xerentes 325, Fone 34042222. Volks, vale mais porque tem o que mais vale para você. No trânsito, escolha a vida. Volkswagen. Aplicativo Formosa Express. Aproveite os preços baixos da Formosa Express sem sair de casa. Baixe o aplicativo na Apple Play ou Google Store e aproveite. É muito fácil. Escolha os itens, adicione no carrinho e pronto. A sua compra já está feita e será entregue na sua casa em até 2 horas, com validade dentro de Tupã. Toda a loja está disponível no aplicativo para você fazer o mercado sem sair de casa. Preço baixo e facilidade você só encontra na Formosa Express. Rua Marília, junto ao posto Vanuíri. Diário Jornal Superior, desde 1976, contando a história de Tupã. O Diário é hoje o jornal mais completo da região, com notícias locais, regionais, nacionais e internacionais. E ainda com amplo noticiário de TV, notícias de comportamento, turismo e caderno social. Faça sua assinatura ainda hoje. Receba em casa o jornal mais completo de Tupã e região. Assinaturas pelo fone 3496-3919. Diário, um jornal de verdade. 12 horas, 13 minutos. Estamos apresentando Rotativa no Ar. Hoje, dia 27, na Associação Comercial e Industrial de Tupã, ACIT, reunião do CONSEG, o Conselho de Segurança. Tenente Butarelli, do comando da 2ª Companhia da Polícia Militar de Tupã. De fato, a reunião do CONSEG, que ela ocorre mensalmente aqui na Associação Comercial, ela busca aí, através aí dos membros que compõem, tem tantos membros natos, nós, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o presidente aí, o Celso,
chegam aí as demandas, né, alguns questionamentos da cidade, e de fato aqui a reunião do Conselho, o que é bacana, né, a gente acaba dando direcionamento, porque muitas vezes, né, a gente fala Conselho Comunitário de Segurança, e muitas situações que chegam para nós, alguns pedidos, de repente não é necessariamente uma questão assim de segurança pontual naquele momento, mas que pode refletir lá na frente. Questões de iluminação pública, podas de árvore, até mesmo implementação de sinalizações novas implementações nós temos aqui um caso hoje, né? O pessoal tem discutido bastante a questão da implementação no canteiro central na Avenida Tamoios. E o que a gente comenta aqui, né, que a gente pede para a população, que a gente tem que entender que em muitas situações é feito um estudo técnico para isso aí, né? Então, assim, às vezes a gente vê muito comentário, o pessoal desacreditando muito hoje, né, Joãozinho? O que a gente pede é o quê? Um voto de confiança. A gente está tendo mudanças na cidade, pode ter certeza que é pensando no bem maior da população, né? Então, são essas as questões que o pessoal traz para nós, a gente discute, oficia, de repente, aí o órgão, a autoridade diretamente responsável por aquela mudança, né, por aquele evento que vem ocorrendo no município, e aí com base nisso aí a gente pode dar uma explicação quando vem conversar com a gente, e a gente tem todo o cabedal de informações para poder estar aí devolvendo para a pessoa, explicando os motivos de determinada mudança, ou até mesmo implementando uma mudança que a população traz de sugestão para a gente. Uma das que foi discutido aqui na reunião foi o pedestre não respeitar a faixa de segurança. Está acontecendo muito acidente com isso e daí acaba complicando. De fato. Então a gente vê aí que o CTB, né, ele busca como não é uma questão ali que nem eu comentei, a questão do canteiro central na Tamoios não é uma questão ligada diretamente a trânsito, né? Não tem só questão de melhorar esteticamente, de repente, o local, mas sim, interfere lá na frente. O CTB fala em preservação de vidas. E é óbvio, né? Se a gente tiver hoje, a gente vai para os grandes centros aí, muitas vezes para a gente atravessar uma avenida, lá tem, além de canteiro central, tem gradil, né, João? Isso aí faz com que obriga a pessoa, assim, de certa forma, se autodisciplinar para poder realmente, de fato, atravessar nas faixas de pedestre. Porque muitas vezes, quando a gente atravessa uma avenida em local não adequado, a pessoa está se colocando em risco, né, de sair de trás de um veículo de forma inoportuna. O condutor muitas vezes por motivos aí que não acaba o sol acaba ofuscando a visão, enfim, nós temos vários fatores, isso aí tem que analisar cada caso em si, mas de uma maneira geral, essas mudanças elas buscam, que nem eu falei, o CTB, preservação de vida, e é o que a gente tem buscado isso aí, né, e a gente acredita aí nas autoridades, as decisões que vêm sendo tomadas para poder melhorar isso aí cada dia mais na nossa cidade. Renato Gonzalez Rosa, diretor da Subsecretaria de Trânsito. Eu sou uma pessoa que acredito muito na questão de conselhos municipais, né, eu faço parte de 3 conselhos municipais, das quais são digamos assim, o fórum, né, é o local onde a população tem que participar. E a gente sente muita falta da população participar justamente desse tipo de reuniões, né? Até um assunto que a gente precisa debater realmente para que a população venha e converse. Aí que está o detalhe, João, conversar. Tirar dúvidas. Não adianta qualquer tipo de intervenção na cidade, no caso do trânsito, simplesmente a pessoa chegar e já começar a fazer críticas sem ao menos entender que existe toda uma questão técnica por trás. Talvez esteja faltando isso para a população, né, digamos aqui em Tupã, que é um pouco mais de conversa. Eu tenho notado que as pessoas não vêm mais a conversar com a gente, as pessoas vêm com 2 pedras na mão, tentando resolver esse tipo de coisa e não vai conseguir resolver. Então talvez o fórum realmente interessante seja o CONSEG, seja o Conselho de Trânsito, no caso da cultura, no caso do desenvolvimento econômico, enfim, realmente para que a população ela possa participar. Não é obra, né, da minha subsecretaria, a questão do canteiro central, mas o principal ali é a questão de segurança. A população de Tupã precisa entender que a travessia de qualquer tipo de via tem que ser na faixa de pedestre. E uma das coisas que vai possibilitar que a população, até de maneira forçada, utilizem a faixa de pedestre é justamente a questão do canteiro central. A Avenida Tamoios não é via de grande fluxo de alta velocidade. Tamoios é uma rua que tem no máximo 30 por hora como limite. Então, João, realmente a população precisa entender, dar uma questão de crédito para a administração, que ninguém fez isso de maneira impensada, simplesmente porque quis fazer. Houve todo um estudo, né, feito aí pela secretaria, que no caso o secretário é o Valentim, apresentou o prefeito acabou aprovando. Então, realmente a população tem um pouco de paciência, pergunte um pouquinho mais, tente entrar em contato para saber o que se passa. Eu estou vendo as pessoas perguntando, comentando aí, que diz que
não vai nem recapear Tamoios, mas ninguém veio perguntar para a prefeitura se vai recapear ou não. Claro que vai recapear a Tamoios, além do canteiro central. Mas na minha parte, João, eu creio que vai diminuir muito a questão de acidente de trânsito, porque você vai ter diminuição de velocidade, porque na Tamoios não se ultrapassa. Eu não sei de onde tirar a ideia de que nós temos que ultrapassar na Tamoios. Não é via de alto fluxo de trânsito. Então a Tamoios vai ter que descer a 30 por hora, diminui a velocidade, diminui a questão de acidente. E é uma forma realmente de forçar a população a atravessar na faixa de pedestre. Quantos acidentes já não aconteceram com a pessoa em cima da tartaruga, foi atingida por uma moto, atingida por um carro, né? E por quê? Porque não respeitou a faixa de pedestre. Então, eu acho que é momento de reflexão, é momento de baixar a poeira, colocar a bola no chão, né? Realmente conversar como uma conversa de altíssimo nível nós tivemos aqui, não consegue. Representantes da Polícia Militar, representantes da Prefeitura, Associação Comercial, Polícia Civil, Dr. Nelson já foi inclusive delegado de trânsito. Então você vê o nível da conversa como foi. E todo mundo num tom bacana, mesmo discordando, não tem problema de falta de respeito, e é assim que tem que ser. A população tem que realmente vir conversar, né? Repito, não é uma obra da minha secretaria, não está afeta a minha secretaria, mas o que eu posso degradar de tudo isso é o quê? Segurança, diminui velocidade e a população vai ter que atravessar na faixa de pedestre. Ah, mas a população vai querer atravessar pelo canteiro, aí assume o risco, né? Aí você assume o risco, está fazendo coisa errada, você assume o risco. Então vamos ter um pouco mais de paciência e dar esse voto de confiança para a administração pública. Pinturas de solo continuam aqui na área central, principalmente visando agora Tupã Junino também, né, Renato? João, a gente teve um problema no começo do ano, né? Dezembro, janeiro, fevereiro e março, que foi o problema da quebra, né? Do nosso equipamento. E, infelizmente, a pintura de solo, que tem que ser refeita praticamente de 3 em 3 meses, isso foi prejudicado. Estamos sim, João, estamos aqui na farmácia da prefeitura, né, que vai ser inaugurada agora, porque tem que todo fazer um ordenamento no trânsito, tem idoso, tem pessoas com deficiência, enfim, a gente está trabalhando aqui, né, e está ampliando para os bairros também. Então, assim, tem muito trabalho para fazer, né, e a gente espera aí dar conta, né, porque essa foi a determinação do prefeito Caio, trabalhem diuturnamente para melhorar a sinalização do solo. Só que assim, a gente tem equipe reduzida, a gente tem equipamento reduzido e vamos fazendo na medida do possível. Acho que o resultado está sendo muito bom, né? E estamos agora aqui, como eu te falei, na questão da farmácia, e o próximo serviço a ser feito vai ser ali no trecho da Tamoios, entre a rua Iambiquaras até lá na Vila Vargas, onde faz um bom tempo que a pintura lá não é revitalizada. E estamos aí, João, estamos aí para trabalhar, agradecer toda a equipe, né, do setor de trânsito, que embora diminuta são guerreiros, né? Agradecer a confiança do prefeito Caio, do secretário Valentim, para que realmente a gente tenta fazer de alguma forma que a cidade melhore na questão da sinalização de solo. E lembrando, hein, se o pessoal pegar o nosso balanço aí, nós estamos atingindo aí a marca de aproximadamente 2.000 placas de trânsito instaladas. Não estou colocando a questão das trocadas. Então é muita placa e você vê que realmente o pessoal está trabalhando diuturnamente, realmente pensando no bem-estar da população. Estamos apresentando Rotativa no Ar. Agenda do dia, o mais completo programa sobre datas, prazos, vencimentos, tributos, investimentos. Saiba quantos tributos você paga, qual o melhor investimento. Acompanhe aqui em Rotativa no Ar, Agenda do dia. A orientação precisa e exata. Patrocínio exclusivo Escritório Paulista de Contabilidade, em Tupã, agora em novo endereço, Gerente 797, próximo à Prefeitura, da Câmara, Correios, do Primeiro Cartório e Banco do Brasil. Escritório Paulista de Contabilidade, sua empresa na melhor assessoria. Bancos aderem à cobrança de tarifas no Pix para empresas. Saiba quais os valores cobrados. Professor e contador Edmar Reinas Morano, do Escritório Paulista de Contabilidade. O anúncio da Caixa Econômica Federal sobre a cobrança de tarifas nas transações Pix por pessoas jurídicas gerou grande repercussão nas redes sociais e até mesmo a intervenção do Palácio do Planalto para suspender a decisão. Em comunicado divulgado na última terça-feira, dia 20, o banco informou que suspendeu a cobrança a fim de permitir que os clientes se adaptem às novas regras e esclareçam suas dúvidas. De acordo com a Caixa, a decisão de cobrar pelo serviço já estava definida desde o ano anterior, mas a execução foi adiada para adequação nos sistemas internos. Conforme as regras estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, em 2020,
não há cobranças de tarifa para as pessoas físicas ao realizar ou receber um Pix. Contudo, podem ser aplicadas tarifas em algumas situações, se o cliente utilizar canais presenciais ou por telefone para realizar um Pix, mesmo que outras opções estejam disponíveis. E se o cliente, ao receber um Pix, estiver recebendo dinheiro com fins comerciais e ultrapassar 30 Pix por mês, ou receber via QR Code dinâmico ou QR Code de uma pessoa jurídica pagadora. O Banco Central ressalta que essas regras não se aplicam às transações de retiradas de dinheiro, as quais possuem regras específicas, como o direito de a 8 transações gratuitas por mês, incluindo saques tradicionais. A autarquia esclarece que microempreendedores individuais, os MEIs, e empresários individuais seguem as mesmas regras das pessoas físicas. No caso das demais pessoas jurídicas, as tarifas podem ser cobradas nas seguintes situações: quando o recebedor é uma pessoa física e utiliza o Pix informando os dados da conta, chave ou iniciação de transação de pagamento. E também quando o recebedor é uma pessoa jurídica e utiliza o Pix informando os dados da conta ou chave. No recebimento do Pix, quando o pagador é uma pessoa física e quando o pagador é uma pessoa jurídica e utiliza o Pix por QR Code ou serviço de iniciação. É importante destacar que o Banco Central não estabeleceu uma taxa específica para essa cobrança, sendo que o modelo de precificação, custo fixo ou percentual e os valores das tarifas são livremente definidos pelas próprias instituições financeiras. E os valores variam por agência, tem agência que cobra, tem agência que não cobra. E varia de 0,99%, o preço médio limitando a R$ 140. Tem casos de R$1 no máximo a R$10. Tem casos de saques Pix de tarifas de 2,50 centavos por transações, sendo tarifas de Pix, saque, troco. Também temos existe as transferências para os pagamentos Pix, a tarifa de 1,40% sobre o valor enviado. É uma média de 1,30%, 1,45%, alguns valores também, uma taxa única, exemplo, boleto, R$ 5,50 por boleto, uma média, no geral, aí de 2,50 por transação. Acompanhe em nossas redes sociais pelo Facebook e Instagram, Escritório Paulista de Tupã, e fique por dentro desse e de outros assuntos. Pequenas ou grandes empresas exigem o que há de melhor em assistência técnico-contábil. Escritório Paulista de Contabilidade, em novo endereço, na Rua Xerentes, 797, fone 3441-7311. Estamos apresentando Rotativa no Ar. No programa Rotativa no Ar, nós estamos recebendo hoje o prefeito Caio Aoki. E nós vamos começar essa entrevista de hoje falando de algo que nós já noticiamos, que é a morte do empresário José Blanco Meza. A propósito, prefeito, o senhor decretou luto oficial na cidade de Tupã, em virtude do falecimento do empresário José Blanco Meza, cujo corpo está sendo velado lá na Santa Casa de Misericórdia de Tupã, no Velório São Vicente, e cujo sepultamento marcado para logo mais às 5 horas da tarde, prefeito. Exatamente, Toninho. Boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes do programa Rotativa no Ar. Nós recebemos, no final da noite de ontem, muito consternados, a informação do falecimento do seu Zé Meza Blanco, seu Zé Blanco da Josec, um empresário muito bem conceituado da nossa cidade, uma pessoa que há quase 40 anos tem transformado a realidade de inúmeras pessoas e de toda uma sociedade,
desde que iniciou com a Josec, né? Seu Zé Blanco tem pouco mais de 70 anos, 71 anos, ele já era viúvo, né? E deixa seus 3 filhos, o Lucas Mesa, o Lincoln e a Lília. E seu Zé Blanco, por tudo aquilo que ele colaborou para a nossa sociedade, no aspecto geral, não só como empresário, mas não só como pai de família, mas também como irmão definidor da Santa Casa de Misericórdia de Tupã, sempre colaborando com várias ações importantes da nossa cidade e que com certeza deixa um grande legado. E por conta de tudo isso que o seu Zé Blanco representou para a nossa sociedade, é que nós decretamos luto no nosso município de 3 dias a partir de hoje, né? E que Deus possa aí confortar e consolar toda a família, todos os empresários, todos os amigos, todos os seus colaboradores, que ao longo dessas décadas realmente tiveram, através do visionário Zé Blanco Mesa, todo esse crescimento que nós tivemos. Então, parabenizar o seu Zé, deixar, né, a toda a família toda essa situação e deixar, lógico, os parabéns por tudo aquilo que ele construiu para a nossa cidade, que com certeza a gente sabe que vai ser uma marca, né, muito importante para as suas gerações vindouras, para todos os seus funcionários. Em algumas palestras que eu participei, em alguns eventos que eu participei, a importância de José Blanco Mesa, do empresário José Blanco, foi destacada a partir de sua formação. Ele um dia fez uma escola profissionalizante em Tupã, e daí que nasceu a sua serralheria. Aí que nasceu esse empreendimento de 2 irmãos, que é a Josec, e que proporciona emprego a centenas de tupaenses, e ao longo desse tempo, quantos milhares de tupaenses se beneficiaram. Mas foi nos bancos escolares de uma escola profissionalizante de Tupã que começou a vida de José Blanco Mesa e que culminou com as atividades que ele desenvolveu ao longo desse período na cidade, tanto como empresário, como partícipe também de atividades sociais e mesmo assistenciais, como é o caso da Santa Casa de Misericórdia de Tupã. Exatamente, Toninho. O seu Zé Blanco, ele em várias oportunidades que nós tivemos de início de curso, torneiro mecânico, de torneiros principalmente, o seu Zé Blanco sempre foi dar esse depoimento, quando a gente tinha parceria junto com o Senai, Senac, enfim, ele dava o depoimento de como ele começou, né, e o quanto essa formação técnica foi importante para que ele pudesse iniciar os seus passos, e o quanto ele pôde aprimorar isso, principalmente quando a gente tinha esses cursos, quantas vezes ele não patrocinava, inclusive, alunos para poder estar aprendendo, né, através da sua empresa, para que estagiassem lá e depois fossem efetivados na empresa Josec. Então, o seu Zé Blanco, ele fez a diferença na vida de muitas pessoas e é por isso que a gente sente, né, essa consternação, a gente sente em todo local que a gente conversa, desde ontem à noite até hoje, agora pela manhã, é realmente um sentimento de pesar pelo falecimento de um homem que construiu tanto, que batalhou tanto e que serviu e serve ainda, lógico, de exemplo de superação, de exemplo de dedicação e quanto realmente o trabalho pode transformar uma realidade. Bom, hoje é dia 27, exato. Amanhã é dia 28, 29 já é feriado municipal, ponto facultativo no dia 30, mas amanhã também começam atividades, né? Atividades na Praça da Bandeira que já está toda engalanada. Exatamente, Toninho, nós temos a felicidade de poder ter o nosso Tupã Junina. O Tupã Junina é uma confraternização para manter as raízes juninas da cidade de Tupã, uma grande festa que recebe a família tupaense, do qual, junto com a nossa igreja matriz de São Pedro, celebra o feriado do padroeiro da cidade de Tupã, que é 29 de junho, dia de São Pedro. E nós, né, tivemos aí junto com a Secretaria de Cultura, junto com a Secretaria de Turismo, toda a ornamentação da Praça da Bandeira, onde quem passar por lá já começa a perceber que a praça está ornamentada, com as bandeirinhas espalhadas por todos os lugares. Nós teremos fogueira também todas as noites, teremos uma quermesse, né, que está sendo organizada pela Igreja Matriz,
ou seja, é um grande evento que acontece na Praça da Bandeira, que atrai aí milhares de pessoas todas as noites para poder celebrar o nosso feriado de São Pedro. Então, nesse dia 28 agora começa com as nossas escolas municipais, é quarta-feira, véspera de feriado, e as escolas municipais farão as apresentações das quadrilhas de suas crianças. É um momento que é muito encantador, que junta muito as famílias para poder prestigiar as crianças na nossa Praça da Bandeira, ali no Espaço Cultural Zé Pretinho. Depois, no dia 29, nós teremos a apresentação artística de Duduque Dalvan, né, que toca músicas mais raiz, mais tradicionais, uma dupla realmente que as pessoas de mais idade estão aguardando muito para poder prestigiar. Depois nós teremos Guilherme Dan no dia 30 e no dia 1º nós teremos show com Gustavo Desani, que foi participante do The Voice Kids, que é de Acri, e também Vinícius Pardini, que tem feito aí um sucesso na nossa região. Ele aqui é de Clementina, né, já gravou DVD e tem crescido bastante. E também, lembrando que no dia 28, nas escolas municipais, nós teremos a participação especial da Carolzinha Harumi, ela que também foi participante do The Voice, é da nossa cidade, é uma menina encantadora, que realmente virou as 3 cadeiras, né, dos jurados lá do The Voice Kids, e que mobilizou a nossa cidade na sua torcida e com certeza nos deu muito orgulho nas apresentações que fez no The Voice Kids, né? E a Carolzinha, com todo o seu encanto, com todo o seu charme, vai estar também no primeiro dia 28, junto com as escolas municipais, realizando algumas apresentações para animar ainda mais a noite, né? Fora isso, a praça toda ornamentada, o artesanato também, junto com a Alameda do Artesanato, que está conclusa, né? A gente logo deve entregar oficialmente essa obra importante que vai mobilizar. Inclusive estava conversando esses dias com o professor Reginaldo, nós estávamos até pensando em um nome de homenagem àquela Alameda, mas ele disse que no passado aquela Alameda chamava-se Alameda Olavo Bilac, e por conta disso eu acredito que seria interessante a gente manter as tradições e colocar lá realmente o nome Olavo Bilac da Alameda do Artesanato. Certo. E a entrega desse Alameda do Artesanato? Alameda, Toninho, nós iríamos até fazer junto com o Tupã Junina, mas para não desfocar o nosso grande evento, que é a Tupã Junina, nós vamos logo em breve marcar uma outra atividade específica para inaugurar a Alameda, ou seja, a gente deixa de ter aquelas tendas improvisadas que se tinha antigamente, e agora passa a ter uma parte de cobertura, é uma Alameda, ou seja, onde sempre que nós tivermos a venda do artesanato durante o dia, outros produtos, feiras que acontecem, enfim, nós teremos aquele espaço coberto, iluminado, para poder auxiliar os eventos que acabam acontecendo na Praça da Bandeira, mantendo o nome da Alameda, tendo ali o artesanato, tendo a participação dos artesãos e de toda a população no modo geral, ou seja, deixando a praça mais estruturada e bonita para os eventos que acontecem tradicionalmente. A cada 2-3 meses a gente tem um grande evento na Praça da Bandeira. Está tendo agora a nossa festa junina, teve alguns meses atrás a nossa Semana da Solidariedade, vem a Semana da Educação, vem também a Feira Cultural do Folclore, depois vem a Nippon Fest, enfim, Natal de Luz para o final do ano, começo do ano nós temos mais atividades, e assim a gente tem esse movimento grande na Praça da Igreja Matriz, que é o coração da nossa cidade. Então a Alameda do Artesanato, ela logo deve ser entregue, se bem que já é uma obra conclusa para ser entregue. Nós temos aí a primeira e a segunda etapa da revitalização da praça e da fonte luminosa que estão acontecendo, né? Boa parte já está bem avançada a primeira etapa, do qual todo o piso foi colocado já desde o espaço cultural no seu entorno, até os acessos laterais ali todinho em volta da fonte. Na fonte ali agora vai ser instalado um piso drenante em volta dela, para depois ela ser revitalizada e ser entregue ainda esse ano a nossa fonte luminosa, que muitas pessoas sempre solicitaram e pedido a entrega, a reforma e revitalização da fonte luminosa ali ao lado da nossa Igreja Matriz. Tem gente ainda que se lembra do relógio, né, que lá tinha na Praça da Bandeira.
Outros ainda comentam no sino da igreja, que foi retirado e foi para Maria, né? Essa é história também, viu, prefeito? Agora, dentro dessa história toda, a farmácia municipal, o senhor esperava entregá-la também agora nesse período. Como que está a farmácia municipal? A farmácia municipal, a obra está concluída, nós agora estamos adequando a parte de dentro, chegaram já as novas prateleiras, nós estamos colocando todo o mobiliário novo e nós vamos centralizar a entrega de medicamentos. Hoje nós temos um local para o alto custo, um local separado para a farmácia que entrega os medicamentos para a nossa população, e agora nós vamos centralizar em um só local. A população vai ter condições de buscar e saber onde pegar todos os seus medicamentos. Então, ou seja, nós construímos toda aquela estrutura com recursos próprios da prefeitura, onde nós vamos entregar para que a população possa utilizar esse local, otimizando assim o tempo, adequando a questão dos funcionários, a questão da recepção, enfim, vai ser um local padrão e um local que vai ser referência, inclusive, para outras cidades. Não existe nenhuma cidade que a gente tem noção aqui em toda a região nossa que tenha uma farmácia central municipal, que é o caso da nossa farmácia agora, que vai ter não só acessibilidade, enfim, já foi feita toda a sinalização, pintura no entorno da nova unidade da farmácia municipal. Agora nós estamos adequando, estruturando a parte interna da farmácia com as prateleiras, para poder depois levar toda a questão dos demais mobiliários, computadores, e assim, logo mais, acredito que no máximo aí, em 20 dias, a gente faz a entrega oficial de uma obra importante, mais de 1 milhão de investimento da Prefeitura Municipal, para que a gente tenha a nossa própria farmácia central municipal. Agora, prefeito, essas são obras que devem ser entregues, e há uma outra obra, que é essa do Canteiro Central, né? Canteiro Central, o senhor previa que nesta semana deve, pelo menos naquele trecho que é a retirada do material para a confecção do canteiro, deve terminar. Isso eu falo porque nós só temos mais um dia útil aí pela frente, né? Exatamente, Toninho. Até amanhã acredito que deve terminar o canteiro central. Ele vem sendo instalado. Foi algo bem discutido, né, por toda a população. Muitas pessoas, lógico, a hora que a gente vê uma reforma, uma transformação, uma adequação, se tem uma discussão, isso é natural. Mas quando nós resolvemos implementar esse novo canteiro, né, o principal quesito que foi utilizado é para que a gente procure melhorar a segurança da nossa Avenida Tamoios. Em relatório pela própria Polícia Militar, o local de mais acidentes com pedestres em Tupã chama-se Avenida Tamoios. Por quê? Muitas pessoas não respeitam, e isso acaba sendo uma situação onde os próprios carros, vendo que ninguém utiliza a faixa de pedestre e respeita, eles também não respeitam a faixa de pedestre. Então nós já tivemos inúmeras campanhas educativas, né? Eu lembro de panfletos sendo distribuídos falando assim, o trânsito é de todos, mas a faixa é do pedestre, respeite a faixa do pedestre. Só que a faixa de pedestre acaba sendo pouco utilizada, todo mundo atravessa o meio da avenida, deixa de atravessar as faixas devidas, e com isso acabam acontecendo vários acidentes, inclusive em situações graves. Nós tivemos aí recentemente a esposa do professor Tito Jordão, né, que foi ali próximo à imobiliária Alfa. Ela estava atravessando no meio do canteiro, uma moto pegou ela caiu, depois veio um carro, ela quase ficou por muito tempo em estado grave. Enfim, são vários os acidentes com gravidades altas que nós temos na avenida, que acaba passando despercebido. Então nós precisamos melhorar essa cultura de atravessar a faixa de pedestre. O principal quesito, é lógico, é a questão da segurança. Por isso que, implementando o novo canteiro, na verdade nós estamos substituindo as atuais tartarugas, né, que nós temos lá, com sinalização de solo. Naquele mesmo espaço será colocado o canteiro. Ou seja, nós não estamos aumentando. Muita gente fala assim, vai diminuir o tamanho, vai ser proibido o estacionamento, prefeito. Não vai ser proibido o estacionamento. Não está diminuindo absolutamente nada. O que acontece é que nós estamos fazendo uma mudança do dispositivo, tirando a tartaruga com a sinalização do solo e colocando o canteiro. Nesse canteiro, a gente quer embelezar, colocar flores, colocar arbustos altos, colocar as palmeiras rabo de raposa. Por que a rabo de raposa? Porque ela não produz tantos coquinhos iguais às outras, ela não tem o caule tão grosso igual a imperial, né, que é o problema que nós temos na Tabajaras, por exemplo, e com isso
a gente vai também ter um recuo, ou seja, nós temos aí cerca de 5 metros que é deixado de segurança aí para a faixa de pedestre. E depois disso, nós vamos deixar mais 6 ou 7 metros para depois, se não mais para frente ainda, começar a colocar as palmeiras com uma distância grande também de 5 metros. Então, ou seja, vai ter pelo menos aí, Toninho, no mínimo de 12 a 15 metros na esquina para ser iniciado o plantio das palmeiras. Ou seja, isso não vai atrapalhar a visão de quem está atravessando a avenida nas ruas transversais, né? Então isso facilita muito. Então as palmeiras serão colocadas mais centralizadas. Nós temos o detalhe do quarteirão que compreende da Carijosa a Potiguaras, que é aquele quarteirão conhecido ali da Quipão, do Santander, do Itaú, em que ele é o mais extenso de todos os quarteirões. A média de tamanho dos quarteirões da Tamoios são de 90 a 100 metros. Ali, aquele quarteirão da Carijosa a Potiguaras é 140 metros. Então, por ele ser uma distância bem maior, no meio do quarteirão será colocado uma faixa de pedestre. Então, ou seja, 70 metros vai ter a faixa de pedestre, depois outros 70 metros, porque é um quarteirão muito longo, anormal, comparado aos demais. Os demais não, as faixas de pedestre serão mantidas nas pontas. Só que o que acontece? Teve aí, parece que um vídeo que circulou nas redes sociais, uma Brasília entrou no meio do canteiro com as suas rodas. Aí falou, o prefeito, chegaram a me perguntar, o prefeito, você que estava dirigindo a Brasília, porque falaram, cagaram o prefeito. Ou seja, a pessoa entra com um veículo dentro do canteiro e a culpa é da prefeitura, né? Ou é a imprudência do motorista que não conseguiu respeitar a questão do dispositivo. Se não tivesse o canteiro, ele teria invadido a outra pista, às vezes pegado uma moto, pegado uma pessoa no outro lado da rua, não sei. Enfim, o dispositivo central, ele existe, ele tem que ser respeitado nesse aspecto. Muita gente fala, como é que faz o resgate? Isso aí nós já conversamos junto com o Corpo de Bombeiros, graças a Deus a gente tem um bom relacionamento com o Corpo de Bombeiros. A avenida, se você pegar de guia a guia, Toninho, eu estou falando de um lado das vias, vai dar 6,5 metros de espaço. Cada carro tem de 1,90 m a 2 metros. Então, se você pegar o carro, a largura do carro, de 2 metros, você coloca 2 carros, depois tem a chance de passar um terceiro, 1,5 m, 2,5 metros ainda para um terceiro, que seria a viatura de resgate, uma ambulância. Isso, vamos supor, chegou uma ambulância, é lógico que o veículo vai ter que encostar mais próximo ao veículo que está estacionado para dar passagem para a ambulância ou para a van. Ou seja, é possível passar uma ambulância, um veículo de resgate, caso venha com a sirene ligada e o carro deixe mais para o lado. Ou seja, isso não vai atrapalhar nesse sentido. Então, o nosso canteiro central, o principal quesito é a questão da segurança, para que todo mundo respeite. Por isso que a gente quer pôr a questão de arbustos, deixar florido, para que o pessoal não fique atravessando do meio. Colocar a questão das palmeiras. A palmeira vai providenciar não só uma iluminação, uma sombra melhor, ou seja, muitas pessoas, comerciantes, às vezes vão colocando toldos, algo do tipo. Se a sombra do coqueiro no futuro vai proporcionar com que não precise ficar colocando algo do tipo, é aquilo que a gente até acredita que possa ajudar, né, no futuro. E também respeita o nosso plano diretor, que pede que a municipalidade faça com que nós tenhamos ainda mais verde na nossa cidade. A avenida é quente, quando tem muito sol, enfim, nós vamos ter uma área mais permeável, inclusive, com esse canteiro, para poder colaborar nesse aspecto, as diretrizes do nosso plano diretor. E outra coisa, muita gente falava, por que não recapeia em vez de fazer o canteiro? Já vem o recape acontecendo, é um recurso do deputado federal Mota, ele mandou mais de 1 milhão para fazer o recapeamento da nossa Avenida Tamoios. Nós demos cerca de 200 mil de recurso próprio da Prefeitura de contrapartida, que a gente falou de começar desde a Aviador Júlio do Alibe, ali na Marabá, que estava feio ali também. Então já veio começando, subiu, parou ali onde vai iniciar o canteiro, porque nós vamos fazer o canteiro, e aí depois vai continuar o recapeamento da Avenida Tamoios, que vai ser realizado até a Rua Coroados. Inclusive eu estou cogitando aditar, ver se é possível, aditar da Coroados até a Bororós, e depois já implementar o canteiro ali também. Por quê? Porque aí depois já fica esse trecho que nós queremos implementar o canteiro inteiro, e depois o restante, o deputado Mota já vem em Tupã e anunciou mais 1 milhão para a gente realizar o recap
até a Guatemala, e se tudo der certo, a gente quer também depois dar uma contrapartida e deixar mais 2 quadras, se eu não me engano, nos Estados Unidos, que está um pouco ruim ali antes de chegar na Tamoios, e aí a gente fica todo esse trajeto bem recapeado e garantido a questão da mobilidade, assim como já recapeamos mais de 1.000 quarteirões em Tupã nos últimos 3 anos. Pode ver que frequentemente tem. O Valentim, inclusive, mostrou um mapa pra gente, onde nesses últimos 3 anos, praticamente a cidade toda, todas as regiões da cidade receberam obra de recape. Não todas as ruas, porque o valor seria imenso, cerca de mais de 50 milhões há 3 anos atrás, porém, nós estamos aí gradativamente, que nem nesses últimos aí 2 meses, todas as regiões da cidade receberam obras de recape. E assim a gente vem feito constantemente. Não teve um ano sequer, desde que eu me tornei prefeito, que nós deixamos de recapear ruas pela nossa cidade. E a Tamoios vai receber. O canteiro central, nós tínhamos feito projeto para poder licitar e implementar ele, era quase R$300 mil. Nós resolvemos fazer com os funcionários da prefeitura, concreto, nós temos uma ata de registro de preço, então nós vamos gastar cerca de R$40 mil com concreto, mão de obra é da prefeitura, e nós vamos licitar a parte do paisagismo, que é para poder comprar as flores e os coqueiros, que é algo estimado também aí numa faixa de uns 50 mil. Então, ou seja, para implementar um canteiro desse, a gente acredita que vai gastar em torno de R$100 mil. Se fosse contratar uma empresa, licitar tudo, era cerca de 300 mil. Então, ou seja, estamos fazendo com mão de obra nossa da prefeitura, procurando economizar para deixar, como eu disse, o local, primeiro, mais seguro e também ajudar a embelezar a principal rua da nossa cidade. Agora são 12h50. Obrigado, prefeito. Eu que agradeço, Toninho, Miné, a toda a equipe da Nova Tupã, programa Rotativo no Ar, sempre à disposição para a gente poder estar conversando e esclarecendo as dúvidas da nossa população. Estamos apresentando Rotativa no Ar. Chegou a hora de testar e comprovar que na Volks o seu dinheiro vale mais. Vá até uma concessionária e aproveite as ofertas e condições imperdíveis para este mês. Delore Tupã, Rua Gerentes 325, Fone 34042222. Volks, vale mais porque tem o que mais vale para você. No trânsito, escolha a vida. Volkswagen. Aplicativo Formosa Express. Aproveite os preços baixos da Formosa Express sem sair de casa. Baixe o aplicativo na Apple Play ou Google Store e aproveite. É muito fácil. Escolha os itens, adicione no carrinho e pronto. A sua compra já está feita e será entregue na sua casa em até 2 horas, com validade dentro de Tupã. Toda a loja está disponível no aplicativo para você fazer o mercado sem sair de casa. Preço baixo e facilidade você só encontra na Formosa Express. Rua Marília, junto ao posto Vanuíri. Caçu, Cooperativa Agropecuária informa. Destaques econômicos. Devido ao maior volume de tomates provenientes da intensificação da safra de inverno, os valores de comercialização do fruto fecharam a semana passada em queda em relação à semana anterior. Além disso, as temperaturas mais altas também reforçaram a elevação na oferta, à medida que intensificam a maturação dos frutos. Arroba do Boi Brasil, 3 anos acima, R$230. Arroba do Boi China, abaixo dos 36 meses, R$250. Touro para abate, R$180. Arroba da novilha, R$225. Arroba da vaca, R$200. Bezerro, R$2.200 a unidade. Bezerra, R$1.400 a unidade. Porco, R$9,50 o quilo da carcaça. Amendoim, a saca de 25 quilos em casca, R$95 à vista. Mandioca, renda 20% no posto indústria, vale R$630 a tonelada. Salário rural de São Paulo, R$1.570. Salário mínimo nacional, R$1.320. Salário mínimo estadual, R$1.550. Caçu, Cooperativa Agropecuária. Assistência total aos produtores de amendoim, café, seringueira e bovinos. Para cada setor agrícola, um departamento específico. Caçu, filial em Tupã, no Trevo Secundário. Estamos apresentando Rotativa no Ar. Agora, na Nova Tupã, 100,3. Resultado das loterias. Oferecimento: Valese Ferragens, Irisson e Fênix Imóveis.
Terça-feira, dia 27 de junho, dia de conferir resultados da Quina, da Loto Fácil e também da Loto Mania. A Quina, o concurso 6.173, as dezenas sorteadas na noite de ontem no Espaço da Sorte em São Paulo. 17, 57, 59, 61 e os 76. Dezenas sorteadas da Quina, repetindo, 17, 57, 59, 61 e os 76. Não houve ganhadores da Quina, o prêmio acumulado em R$1.400.000 para o sorteio de hoje à noite. A quadra, 25 apostas ganhadoras, cada apostador vai receber R$10.810,30. O terno vai pagar R$118 para 2.181 apostas ganhadoras. Loto Fácil, o concurso 2.847. As dezenas sorteadas foram 02, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 22 e o 24. Na faixa de 15 acertos, a Loto Fácil teve 3 apostas ganhadoras: Belo Horizonte, Minas Gerais, Foz do Iguaçu, no Paraná, e uma aposta da capital paulista, São Paulo. 3 apostas ganhadoras, cada apostador recebe R$458.837,40. Com 14 acertos, a Loto Fácil teve 331 apostas ganhadoras e o valor aí do prêmio para cada apostador de R$1.245,67. Loto Mania, o concurso 2.486. As dezenas sorteadas foram 06, 13, 16, 17, 28, 33, 40, 45, 46, 48, 52, 67, 72, 73, 79, 85, 93, 94, 97 e o 98. Na faixa de 20 acertos, a Loto Mania não teve ganhadores. O prêmio acumulado em R$10.400.000 para o sorteio de amanhã. Com 19 acertos, a Loto Mania teve 10 apostas ganhadoras. Cada apostador vai receber o prêmio de R$34.464,12. Resultados da Loto Mania, da Loto Fácil e também da Quina. Hoje à noite tem sorteio da Mega Sena. Nesta semana serão 3 os sorteios. Hoje à noite o concurso 2.605. E o prêmio da Mega Sena está acumulado em 32 milhões. O sorteio acontece a partir das 8 da noite no Espaço da Sorte em São Paulo. Terça-feira, dia 27 de junho, as informações das loterias aqui na Rádio Nova Tupã. Você conferiu na Nova Tupã 100,3 os resultados das loterias. A Eletrônica Irisson atende seus clientes com vendas de controles remotos, receptores digitais, parabólicas, equipamentos PX, Smart Box, cabos em geral, baterias, pilhas, som automotivos, falantes, suportes de TV, antenas digitais, fontes, componentes eletrônicos, conectores em geral, conserto de TVs e rádios. Eletrônica Irisson, em Tupã, Aimorés 1218, fone 996408550. Você vai construir ou reformar? Faça um orçamento na Valese Ferragens. Tudo sob medida para a sua obra. Estribos, colunas, baldrames, sapatas e malhas. 0% de perda e economia na mão de obra. Agilidade na construção e entrega imediata. Valese Ferragens. Rua Francisco Lagosteira, 1450, Parque Industrial. Em frente a Exapit. Fones 34417962 e 18 99793 6275.
Fênix Imóveis. Compra, venda, administração e loteamento. O seu imóvel em boas mãos. Financiamento de imóveis com profissionais credenciados e altamente qualificados. Fênix Imóveis, Avenida Tabajaras 1335, Centro de Tupã. Fone 14 99721 1101 e 996822444. Fale com Valdir e Alberto. Chegou a hora de testar e comprovar que na Volks o seu dinheiro vale mais. Vá até uma concessionária e aproveite as ofertas e condições imperdíveis para este mês. Delore Tupã, Rua Xerentes 325, fone 34042222. Volks, vale mais porque tem o que mais vale para você. No trânsito, escolha a vida. Volkswagen. Aplicativo Formosa Express. Aproveite os preços baixos da Formosa Express sem sair de casa. Baixe o aplicativo na Apple Play ou Google Store e aproveite. É muito fácil. Escolha os itens, adicione no carrinho e pronto. A sua compra já está feita e será entregue na sua casa em até 2 horas, com validade dentro de Tupã. Toda loja está disponível no aplicativo para você fazer o mercado sem sair de casa. Preço baixo e facilidade você só encontra na Formosa Express. Rua Marília, junto ao posto Vanuíri. O Seguro Funerário Tamoios informa. Necrologia. Está sendo velada no velório Tamoios Sônia Guirém Ferrer, 79 anos. O sepultamento está marcado para hoje, às 5 horas da tarde, no Cemitério da Saudade. Faça agora mesmo o seu plano funeral Tamoios, o mais completo de toda a região. Na Clínica Sorrifaz, clínico geral a R$19,90, ginecologista R$29,90, descontos em exames laboratoriais e de diagnósticos. Farmácia com descontos em medicamentos. Não perca tempo, faça parte do plano Tamoios. Funerária Tamoios, velório Tamoios, farmácia e clínica médica e odontológica. Fones 3496-1108, 3496-5662. Rádio Serviço, Rádio Serviço. Atenção Tupã, vagas de empregos. Parceiros da Genial contratam 25 vagas para produção, 12 vagas para caixa, operador de máquinas, auxiliar de laboratório, departamento pessoal, vendedor externo, atendente noturno, motorista CNHD, auxiliar de manutenção, vendedora, soldador e cozinheira. Interessados procurar a Genial Serviços na Rua Potiguaras 1093. Telefone 34416170. Genial Serviços, 18 anos, o maior centro de orientação e direcionamento profissional da região. Final de mais uma edição do programa Rotativa no Ar desta terça-feira, 27 de junho de 2023. Mais notícias a qualquer momento em nossa programação. Ainda nas edições do Nova Tupã Notícias, às 3 e às 4 da tarde, com Toninho de Favre. Às 18 horas, no Rádio Notícia, com a apresentação de J. Barbosa. Na sequência, Jerry Adriano e o melhor do sertanejo. Tenham todos uma ótima tarde. Você acabou de ouvir Rotativa no Ar. Oferecimento Unimed, Laboratório Unimed, qualidade e precisão para sua família. Delore e Formosa Express.